Será que estou me fazendo ser entendida ou entendido? Será que estou conseguindo passar a minha mensagem? Por que será que essas pessoas não estão prestando atenção no que eu estou falando? Você se faz esses questionamentos, não é mesmo? Claro, isso é muito normal. Afinal, quando a gente se prepara para falar em público, a gente planeja, domina o assunto, é óbvio que a gente quer agradar. Mas muitas vezes isso não acontece e a gente acaba perdendo a oportunidade de conquistar a audiência, conquistar o ouvinte. No vídeo de hoje, eu quero te dar algumas dicas que vão te ajudar a se comunicar de maneira eficiente e, claro, agradando o ouvinte, agradando a plateia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Dani Amorim, treinadora da Ó Quem Fala, e hoje nós vamos trazer mais um vídeo interessante que irá ajudar você a melhorar o seu poder de comunicação, expressão e oratória. Você sabe que a comunicação é uma das habilidades mais importantes, uma soft skill que faz diferença no mercado de trabalho. Essa habilidade comportamental, ela muda sim o jogo, ela melhora a nossa performance, ela ajuda com que a gente possa expor melhor as nossas ideias, enfim, a gente consegue ter uma marca pessoal muito mais impactante quando a gente sabe se comunicar bem. E hoje eu quero te ajudar a trabalhar essa comunicação de uma forma a conquistar mais a audiência. Afinal, se a gente se prepara, a gente domina o assunto, a gente busca conhecer o ambiente e principalmente o público, o que é que pode dar errado? Por que muitas vezes a gente não consegue agradar, conquistar a audiência? Não há uma ciência exata, mas uma psicóloga americana, Susan Weinschenk, ela fez uma pesquisa que apontou que a gente consegue reter a atenção quando o assunto é bom e o palestrante está de acordo também, a gente consegue reter a atenção entre 7 e 10 minutos. Agora veja bem, é claro que isso depende muito de como é a sua performance. Quando a gente fala em reter atenção, a gente também tem que brigar um pouco, entrar em conflito muitas vezes com as distrações do dia a dia. Você imagina, eu estou aqui tentando conquistar a sua atenção, com as chances de você de repente mudar de canal ou não. Isso vai depender de como está a minha comunicação com você. Então a gente tem o celular que acaba tirando a atenção, as conversas paralelas, os ruídos, a criança gritando na sala, a televisão alta. São tantos equipamentos, é tanta tecnologia que a gente precisa se virar nos 30 para fazer uma boa apresentação. Então, é rapidinho para você deixar o ouvinte se distrair. Por isso, é importante observar como está a sua conexão com a plateia. O primeiro passo para a gente avaliar se está conquistando a audiência é saber se a gente conseguiu ultrapassar ali os 7, 10 minutos. Porque quando o assunto não é bacana, você sabe que a mesma pesquisa da psicóloga americana diz que em 7 segundos a pessoa se distrai, abandona o canal, arrasta para cima, enfim, vai fazer outra coisa que não ouvir aquela conversa, não ouvir aquele assunto. Por isso, hoje nós vamos te dar algumas dicas para te ajudar a conquistar a sua audiência. Então, papel e caneta, porque com essas dicas você vai melhorar, por exemplo, a sua palestra, a sua direção numa reunião de trabalho, a sua videoconferência. Tudo isso que nós vamos falar aqui vai te ajudar nas conversas do dia a dia, principalmente se você precisa reter a atenção. A mensagem é importante, você precisa que as pessoas compreendam, porque uma boa comunicação, ela precisa ser clara, objetiva e tem que ser totalmente compreendida. E de quem é a responsabilidade? É claro que é do orador, do emissor da mensagem. Nesse caso, é minha responsabilidade fazer com que você compreenda e entenda sobre o que estamos falando aqui. Antes de eu começar as dicas, já quero aproveitar e pedir para você. Se você ficou comigo até aqui, é sinal que eu estou conseguindo segurar a sua atenção. Então aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito e curte esse vídeo. Encaminhe para os amigos, porque isso é super bacana para ajudar o nosso trabalho,
principalmente quando você coloca aí os comentários, dá as suas sugestões e participa da conversa com a gente. Regra básica para uma boa comunicação, você que acompanha o nosso canal pode ir acessar os outros vídeos para descobrir um pouco melhor como fazer um bom roteiro, como melhorar dicção, como trabalhar a sua linguagem não verbal. Essas regras são básicas e tem bastante material disponível aqui no canal para você. Então, se você preparou um bom roteiro, olhou, observou, analisou, mapeou o seu público, tem mais mulheres, mais homens, tem diversidade, qual a faixa etária? A gente sempre fala isso aqui, porque afinal, a conversa, a comunicação não é do jeito que eu gosto de fazer, é como o público vai entender melhor. Então, a gente precisa adequar o nosso vocabulário, adequar a velocidade da nossa fala em alguns momentos, trabalhar bem a comunicação verbal para que o público possa compreender a mensagem. Agora que a gente fez essa breve apresentação, vamos às dicas. A primeira, observe a expressão facial do ouvinte, da plateia. Isso é super importante, principalmente porque pela expressão facial, que é uma linguagem não verbal, você vai conseguir identificar se está conquistando a atenção. Se a pessoa estiver lá, de repente, bocejando, se movimentando demais, você vai precisar criar ali algumas estratégias para trazer de volta para o seu campo de energia aquela pessoa ou aquele grupo. Então comece a observar a expressão facial. Os olhos estão atentos? Você está fazendo contato visual com a sua plateia? Está observando se eles estão, por exemplo, balançando a cabeça? Isso quer dizer que, estão indo com você na viagem. Você está fazendo isso aí agora? Balançou assim, a gente está tendo um rapport. Tá vendo? Até online a gente consegue esse rapport. Eu quero trazer você para minha área de energia, reduzir o conflito na nossa comunicação. Quer uma dica fundamental, importantíssima de rapport? O sorriso. Então, quando você vai abrir a sua apresentação, chegue sorrindo, abra o sorriso, dê um bom dia mais animado, uma boa tarde com mais estímulo e sorria. O sorriso é um elemento fundamental do rapport. Então, depois que abriu o sorriso, fique de olho na expressão facial. Percebeu ali uma testa meio franzida, sabe? Uma coisa meio sisuda, uma cara meio de confusa, a pessoa tá parecendo confusa, vai trazendo informações que possam clarear, que possam trazer compreensão para a sua mensagem. Dica número 2. Observe os gestos e a linguagem não verbal, os movimentos corporais. Isso é super importante a começar de você. Se você vai começar a sua apresentação com o corpo curvado, olhando meio que para o chão e o tom de voz sem volume, você já vai perder de conquistar, de atrair a atenção da sua plateia. Então, trabalhe a sua postura, cabeça erguida, olhe as pessoas, lembra contato visual e aí você vai observar como é que as pessoas estão sentadas. Estão na postura ou estão jogados? Estão de braços cruzados, por exemplo, que traz uma sensação complicada, né? Parece que a pessoa não está muito aberta à conversa e fica ali com os braços cruzados. Tudo bem que a gente tem que analisar diversos movimentos para achar que ela está com o braço cruzado porque não está afim de papo. Não é isso. Pode só estar com frio. Mas aí você pode também começar a trabalhar uma outra linguagem, chamar pelo nome, fazer uma pergunta, perguntar, por exemplo, se esse tipo de assunto que você está trazendo no momento é da rotina, já aconteceu, qual foi a experiência? Então você vai engajando a sua audiência, a sua plateia e depois você novamente traz para o seu campo de energia, para a sua área de atuação. O uso desses gatilhos são super importantes para você conseguir retomar o assunto ali. Então, joga uma pergunta, joga uma frase de impacto, conta uma história que pode ajudar a trazer de volta a mensagem para esse momento importante da sua apresentação. Vou te dar uma dica também que é super bacana e vai fazer diferença. Não sei se já aconteceu com você, comigo já. Sabe aquele ouvinte meio palestrinha, que às vezes é até incômodo, inadequado ou inadequada, quer
trazer a atenção só para ele durante ali a sua apresentação, ergue a mão e ao invés de perguntar algo para compartilhar um assunto ou para saber mais que é por você na fogueira, isso já aconteceu comigo. Sabe qual dica é legal? Quando a pessoa fizer isso, ergueu a mão, não deixa ela perguntar lá do fundo, não, sem que as pessoas possam todas ouvir o que ela está falando. Se der, joga até o microfone na mão dela, para ela fazer a pergunta em alto e bom som, para que realmente ela chame a atenção. E aí você vai chegando perto. Você vai chegando perto e vai trazendo ali a informação. E caso você não saiba responder, seja honesto, seja honesta. Olha, não tenho essa informação aqui, mas eu vou pesquisar. Tenha humildade, a gente não é obrigado a saber de tudo. E fica muito melhor quando você mostra essa sua vulnerabilidade. Afinal, você preparou o assunto. E a pergunta pode ter sido feita fora do tema. Inclusive, você pode até dizer, olha, não é o tema da nossa apresentação, eu vou pesquisar e eu trago para você essa resposta, pode ser? Então, nessa dica número 2, fique de olho na linguagem corporal, nos gestos e na postura positiva, começando por você. Não se esqueça, você tem que transmitir autoconfiança, credibilidade, ter gestos abertos e aí use alguns gatilhos caso você perceba que a conversa está indo para um outro rumo, que a plateia está um pouco distraída. Use os gatilhos, conte uma história, jogue uma pergunta, cite algo interessante e aí retome a sua apresentação. Mais uma dica importante, observe se as pessoas param de te ouvir. Isso é importante porque você vai perceber uma distração maior, uma risadinha, uma movimentação, uma inquietude. E aí você acaba prejudicando a sua apresentação. Então, nessa hora, você pode fazer uma pausa, você pode perguntar se está acontecendo alguma coisa, ou se você perceber que as pessoas estão anotando o que você está dizendo, estão de olho, mais uma vez, com contato visual, é sinal que você está no controle. Se isso não estiver acontecendo, respira, faz uma pausa, pergunta se pode ajudar em alguma coisa. Se tiver uma conversinha paralela, dá uma paradinha, aproxime-se. E aí, de repente, a pessoa se sinta mais incomodada e para a conversa. Se isso ainda não resolver, você pode mudar o seu tom de voz. Já pensou em falar um pouquinho mais baixo? Funciona. Você pode trazer o seu volume para baixo e aí, de repente, aquele meio que silêncio vai acontecer e as pessoas vão se tocar que elas estavam trazendo ou levando a apresentação para um lugar que não é agradável para o palestrante. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, a responsabilidade também é sua. Então, melhora a sua performance, busque melhorar a sua desenvoltura, veja se o tema está interessante e procure ter flexibilidade até para se adaptar ao momento. Buscar ali uma outra forma de conduzir a apresentação, fazer uma pausa para o cafezinho e aí você consegue, no momento mais seu, buscar novamente ter a rédea da sua apresentação. Então aí essa pausa pode ser importante. E de repente você me pergunta, ai Dani, mas e quando a pessoa está contando uma piada, tem uma conversa paralela acontecendo? É exatamente aí que vem o seu jogo de cintura. Faz isso que eu acabei de comentar. Você pode fazer uma pausa, você pode perguntar se deve ajudar em alguma coisa, se tem alguém com dúvida, se a pessoa quer fazer uma pergunta, chame pelo nome. Então, alguns gatilhos podem ser acionados. Se isso não resolver, aí é hora do cafezinho mesmo, para o pessoal dar uma distraída, porque pode ser o excesso de conteúdo, a carga horária do curso. São várias situações que podem trazer esse tipo de constrangimento para o palestrante. Então, tenha jogo de cintura, tranquilidade. Se você se preparou e sabe que a turma, em determinado momento, está sempre voltada à atenção com você, com o assunto, então você está no caminho certo. Aí é um ajuste mesmo da situação para que você possa, na volta do break, por exemplo, começar novamente o assunto. E agora a dica de ouro, peça feedback. Isso mesmo, quando você termina a apresentação ou nesse intervalo que você acabou de fazer, porque percebeu que está tendo um cansaço na turma, rolou uma distração ali meio que fora do controle, chame aquelas pessoas que estão mais atentas, realmente as que estão atentas, e pergunte, olha, tá indo bem? Tem alguma sugestão? Como é que você está se sentindo no curso, no treinamento? Tá fazendo sentido para você? Vai perguntando, a reunião tá ficando clara? Tá ficando com alguma dúvida?
E aí, com esse feedback, na volta você consegue ajustar a sua apresentação, a sua performance, melhora, se adapta e aí vai atender à necessidade do grupo. Então peça o feedback, não tenha constrangimento em mudar a rota da apresentação. Eu percebo muitas vezes, quando a gente cria um roteiro, e pode ser até em slide ou não, mas você cria um roteiro mental para uma apresentação, se algo sai daquela estrutura, muitas vezes o palestrante, o orador, o líder acaba perdendo a estribeira, acaba se confundindo, esquece o que vai falar, fica nervoso, aí o corpo vai transmitindo essa fragilidade. A perna fica bamba, a boca fica seca, as mãos transpiram, dá uma tremedeira, processo natural do nervosismo, da ansiedade, simplesmente porque uma vírgula saiu do lugar. Uma palavra que você treinou por dias não foi dita e aí parece que sai a pecinha do lugar. Não pode acontecer. Não seja tão rígido, tão rígida. Tenha flexibilidade para você sentir o que a apresentação está pedindo. Muitas vezes a gente prepara uma apresentação de uma certa forma muito bem estruturada, mas no meio do caminho, de acordo com a audiência, com a interação da plateia, você nem vai conseguir entregar todo o conteúdo, mas aquilo que foi entregue fez toda a diferença. Teve muito mais envolvimento do que você entregar aquilo que para você faria sentido. Então, faz esse contato maior com o seu público, com a sua plateia, para você realizar uma boa apresentação. Então, para a gente concluir, não se esqueça que uma boa apresentação precisa estar conectada com o ouvinte. E você pode captar esses sinais observando as expressões faciais da sua audiência, observando os gestos e a linguagem não verbal. Se há conversa paralela, é porque as pessoas pararam de te ouvir. Algo precisa ser feito. E também peça feedback para você ajustar aí o rumo da sua apresentação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e enviar para os seus amigos. Se não é inscrito no canal, essa é a hora. E olha, tenho uma dica muito bacana. Você sabe que por aqui temos sempre ótimos vídeos para ajudar você a se comunicar melhor. Agora, se você quiser se aprofundar ainda mais, e por que não treinar com a gente? Conheça a Universidade Ó Quem Fala. O link está aqui, é só se inscrever. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!